Pronto, gente, chegamos aqui no YouTube. Eu falei para vocês que, para além de tudo aquilo, talentosa, sensível, senso de humor, é linda, é linda. Olha essa pessoa. Muito obrigada. Você tem alguma Sem descendência graça. asiática? Tenho, minha mãe é japonesa. Quer dizer, ela nasceu aqui no Brasil, mas meus avós são do Japão, importados direto do Japão. E você tem algum contato com a cultura japonesa? Tenho, porque os meus avós, toda vez que a gente ia na casa deles, tudo, né, tem uma decoração japonesa, eles são shintoístas, então tinha um altarzinho shintoísta, eles falam japonês, eles assistem NHK, que é o canal japonês. Minha mãe fala japonês com a minha avó. Então, desde pequenininha sei usar hashi. Você sabe que eu sou apaixonado pelas histórias japonesas, né? Aquele filme Sonhos do Akira Do Kurosawa Kurosawa. é simplesmente o filme da minha vida. Eu tenho vontade, Sério? Mari, de botar aquele filme no palco. Que maravilhoso. Imagina, vai ser uma viagem física. Que maravilhoso. Mas o quê? Seria um número de circo? Seria um número de dança? O que você imagina? Como é que seria isso? Não sei muito bem classificar, mas teria assim dança, teria assim circo, teria assim butô, teria assim música ao vivo. É trazer aquela atmosfera, porque eu acho que o que ele faz é trazer dentro da narrativa dele uma atmosfera, Sim. né? E ele, claro, acho que o primeiro conto é um que não tem fala, né? Que é do enterro. É pura dança. Tem muita dança, né? Ele tem uma coisa de dança nesse filme, né? Quando o menino lá que segue uma entidade até o lugar onde tinham pessegueiros. E aí tem uma dança que é para fazer aparecer, para ele ver aquele pomar mais uma vez. Tem uma coisa teatral ali, né? Dá para super ter a peça do sonho, super daria. Consigo imaginar. Como é que usa dramaturgia dentro de um espetáculo sem fala? É possível? Super possível. É super possível. Você conta uma história com o seu corpo, né? Tem um número que eu acho muito maravilhoso, é um número de dança. Vou te mandar depois. Mas que é uma dupla, né? Um casal, um homem e uma mulher. E são super novos, super novinhos, e eles fazem uma dança com uma corda, que assim, aquela corda simboliza a relação deles. Então eles fazem às vezes um cabo de guerra, aí às vezes ele amarra ela pelo pescoço, aí às vezes ela tipo, também joga a corda nele, daí uma hora eles põem no chão e aí eles andam em cima da corda, sabe? Para mostrar que eles estão sempre andando, se equilibrando. Eu acho que a melhor maneira de você trazer narrativa para algo sem falas é através do símbolo, é usar simbologia. Eu acho simbologia uma das coisas uma das formas de expressão assim mais fortes, que é aquela coisa que você bate o olho e você entende. Se você vê uma pessoa sufocando, tá vendo uma relação em que o outro sufoca a outra, você entende na hora que relação é aquela. Você não precisa ninguém te explicar, sabe? Se você vê uma mesa cheia de comida, você entende que isso é fartura. A gente precisa de poucos símbolos, às vezes, para associar, sabe? Então, uma das coisas que eu... Fala. Não, eu achei interessante que você está me dizendo que, para além daquilo que a gente pesca, que é óbvio dentro de uma cena, existem também os símbolos, que são tipo mensagens subliminares. Com certeza. E o cérebro pega, a gente pega. A gente pode depois falar, nossa, aquilo simbolizou. Eles falam, nossa, não tinha nem reparado, mas de alguma forma
ele passa, eu acho, sabe? Eu acho que, por exemplo, o cisne negro, que tem sempre essa posição de branco e preto, você não precisa entender de direção de arte para conseguir entender que existe uma dualidade nesse filme, e é marcado o tempo todo visualmente, o cisne negro e o cisne branco, né? Então, sempre essa coisa de luz e sombra. Então, eu acho que a simbologia, eu até falo no meu curso, que tem um dos meus módulos, vai ser falar de ferramentas criativas, entre elas ferramentas não verbais, e a principal é a simbologia, né? Vamos falar sobre esse curso. Quantos módulos? São quantos módulos? São 5 aulas. Não são módulos, na verdade. Eu chamei de módulo, mas são 5 aulas. Esse é um curso que, ele, por enquanto, ele é fechadinho nessas 5 aulas, que vão ser toda a progressão de feitura de um roteiro, e aí em cada passo eu vou explorar um pouco. A primeira aula é uma aula que eu acho que qualquer pessoa que esteja interessado em criar histórias, em qualquer que seja o meio, pode se beneficiar dela, porque eu vou falar muito que tudo começa com você. O quanto que você precisa se conhecer para poder tocar os outros. Então, é que para mim, assim, a minha maior escola, e aliás é muito engraçado que eu vou mencionar isso, a minha maior escola de dramaturgia, assim, para personagem, veio de fazer terapia. E de fazer terapia com um terapeuta muito bom, que nós dois conhecemos. Eu acho que eu sei quem é esse terapeuta. Você acha que você sabe quem é? Eu tenho uma vaga lembrança. Gente, inclusive, deixa eu mencionar muito brevemente essa história. Por favor. Na época em que eu e Léo treinávamos juntos, circo, eu estava passando por um relacionamento conturbado. O Léo chegou a acompanhar. Eu lembro que a gente foi para o Rio. Eu fui de carona com você e eu contei um pouco desse relacionamento. Eu lembro que você falou, você levantou já umas anteninhas falando, será? Eu lembro que você me trouxe uns questionamentos que eu fiquei, ai, gente, não tô num relacionamento legal, né? Era um relacionamento super abusivo, enfim. E eu tava nessa tinha uma terapeuta meio ruim, que não é que é ruim, tadinha, né? Ela não sentia que estava me beneficiando, não me sentia que estava me levando a lugar nenhum. E eu estava louca para encontrar um outro terapeuta. E eu fui pescando com amigos meus, tem uma indicação de terapeuta, tem uma indicação de terapeuta. E eu tinha pegado uns 2, já umas 2 com os amigos, e aí eu perguntei pro Léo, a gente estava conversando muito na época, e aí o Léo indicou, mas era um homem, e eu pensei, putz, eu não sei se eu quero um psicólogo homem, porque eu preciso me sentir muito à vontade para falar de intimidades, né? Eu preciso poder falar da minha vida sexual, eu preciso poder falar de coisas que não sei se eu vou me sentir à vontade para abrir com um homem. Então, ele era o último da minha lista. Mas eu só fui nele porque eu pensei assim, cara, eu falo, né, que eu sempre te admirei muito. Eu falei, o Léo é uma pessoa tão iluminada que eu preciso ver quem é o terapeuta dele. Eu vou lá conferir. Eu preciso conferir, porque eu achava, juro, eu sempre achei uma pessoa tão, assim, tinha uma energia tão maravilhosa, eu sempre achava, assim, era tão agregador, e você falava umas coisas, você parecia, eu sempre achei que você, óbvio que todo mundo tem suas crises, né, mas eu falo assim, nossa, o lugar parece tão bem resolvido com ele mesmo, com quem ele é, sabe, eu sentia que você sabia muito bem quem você era, você sempre me transmitiu isso, assim, e eu te achava um ser iluminado. Eu falei, eu preciso conferir quem é esse terapeuta. E eu não gostei muito das outras 2 que me indicaram, que eram 2 mulheres. E eu tive uma conexão com o Gabriel, eu me conectei ali e falei, nossa, eu acho que esse cara vai me ajudar. E então, fiquei... Só fazendo um adendo, eu achei tão interessante o jeito, a sua narrativa a respeito de mim agora. Eu vou ficar com isso, tá? Eu vou ficar com essa... Fique! É tudo verdade. Bonitinha. E aí você e o Gabriel, você assim, eu acho que terapeuta, gente, é que nem sapato, assim. Tem uns que vão apertar aqui, outros vão apertar lá, outros você vai se sentir confortável, entendeu? É. Não, você tem que encontrar, assim, é tipo um encontro. Tem que encontrar, tem que ser... e tem que ter uma conexão, porque a sua relação com o terapeuta vai ser determinante, né? Vai ser crucial para o sucesso daquela terapia. Então, eu preciso ter abertura para, inclusive, dizer para ele, olha, isso que você falou para mim não me bateu legal e não me fez bem, sabe?
eu lembro que a gente ajustava, eu nunca precisei ajustar muito com ele, eu acho que sempre fluiu muito bem, eu sempre tive essa conexão com ele, mas acontecia de falar, tá me dando uma vontade de parar a terapia, porque eu sinto que aqui a gente fica fritando em cima de uns problemas que eu não quero mais ficar pensando tanto, acho que eu tô muito overthinker, e eu sinto que não tá me fazendo bem. E ele falou assim, bom, se esse é o seu problema, a gente ajusta a terapia pra gente fritar menos em cima desses assuntos, a gente precisa, em vez de você parar de fazer a terapia, você precisa, então talvez, a gente precisa conversar sobre essa sua mania de overthink, né, de pensar demais nas coisas. Aí ele te dava um ipom, você ia pro chão com outras questões. Não, e foi ótimo continuar, porque eu percebi o quanto que eu saí estava sendo uma autossabotagem, eu querer sair. E ele não é contra ter alta. Inclusive, eu estou sem terapia no momento, porque eu cheguei e falei, olha, eu sinto que eu... Foi muito recente, inclusive. Foi durante a quarentena, obviamente, eu precisei de muita terapia. Nossa, inclusive, eu tive sessões, assim, de mudar a vida nessa quarentena. Só que hoje eu sinto que... Eu pensei, cara, eu acho que eu entendi algumas coisas. Eu acho que eu fechei um ciclo. Para eu te contar essa história, precisaria ser outro podcast inteiro, entendeu? Mas qualquer dia eu te conto das grandes revelações que eu tive nessa quarentena, o quanto que mudou para mim, um monte de coisa. E eu senti que eu fechei um ciclo e que eu falei, eu tô querendo ficar um pouquinho sem para sentir como é que... Eu tô precisando só viver um pouco agora, sem analisar muito o que está acontecendo, porque eu sinto que encaixou, eu sinto que eu curei coisas que eu precisava curar. Então, eu quero andar com as minhas pernas por um tempo. Uhum. E ele concordou, ele falou, eu acho que é um bom momento para isso. E aí, se você precisar voltar, as portas são abertas. Então, ele não é contra a alta. Então, quando ele chega e falava para mim, vamos ver se você precisa sair, mesmo se isso não é uma sabotagem, eu levava a sério, porque ele nunca foi contra eu parar. Exato. Tanto é que eu estou num momento de pausa. Eu digo pausa porque eu tenho certeza que em algum momento eu vou voltar, porque eu acho que... É isso, eu acho que ir para terapia é você pegar ferramentas, né, para lidar com a vida, e aí quando você sente que você dominou as ferramentas, você fica um pouco sem, e aí quando você fala, putz, preciso de ferramentas novas, você volta para terapia. É um pouco isso. Acho que ela é uma grande construção de ferramentas para você lidar com a vida, né? A gente entrou nesse assunto de terapia, inclusive mandar um beijo para Gabriel. Um beijo, Gabriel. Sem você, o que seria da gente? Foi... Qual que é o sobrenome dele? Eu nunca consigo pronunciar o sobrenome dele, porque eu vejo muito brevemente, assim, mas é um sobrenome grego, eu acho. Isso. Mas não vamos expor. Não, a gente vai divulgá-lo. Vai divulgá-lo. Eu vou descobrir Nossa, aqui. eu sempre mando. Eu vou descobrir aqui. Eu sempre mando umas pessoas pro Gabriel, assim, eu falo, você tá precisando de terapia? Eu vou te indicar um cara ótimo. Já, assim, mando quem vier, assim, eu fiz a fita do Gabriel já. Ô Mari, a gente entrou num assunto terapia porque você estava dizendo que a terapia te ajudou. A escrever. Me ajudou muito a construir personagem, porque eu acho que o grande primeiro passo para você começar a pensar em personagens é entender a sua psicologia. Você vai ter que criar um outro personagem que tenha uma psicologia coerente, né? E eu acho que nada mais importante nesse sentido de você entender a sua natureza antes de lidar com a natureza de outras pessoas. Porque é tudo muito fácil de se espelhar. Então, na terapia você descobre que várias questões que você tem hoje surgiram de coisas da sua infância. É uma coisa que é meio que a base da psicanálise, né? Uhum. Vamos analisar a sua infância para ver o que aconteceu lá atrás que te fez hoje ter esses gatilhos, que fez hoje você buscar esse tipo de coisa na sua vida. A sua criação importa muito, né? Para você descobrir quem você é. E aí, quando eu começo a perceber, então, isso que, para mim, assim, a grande ficha que caiu na minha cabeça e que me fez, na hora, assim, que depois desse insight, eu comecei a criar personagens muito melhores, foi de que você não tem problemas de relacionamento hoje. O que você tem são traumas de infância que você está querendo curar. Então, assim, a melhor maneira de você curar suas relações de hoje é ressignificar a relação que você tem com seus pais, que você tinha com seus pais quando você era criança, e ressignificar os seus traumas de infância. E traumas não precisa ser, fui sequestrado quando era criança, pode ser assim, puta, meu pai não estava tão presente assim. Isso é um trauma para uma criança, né? Dizem que nascer é traumático, então
existir é traumático. Então, qualquer infância é traumática, porque coisas que acontecem com aquilo determinam quem você vai ser. Isso é um trauma. Então, por mais que seja algo aparentemente pequeno, né? Às vezes o jeito que a sua mente segurava moldou um pouco quem você é. E a partir do momento que eu entendi isso, para mim, fez muito mais sentido criar personagens a partir disso, sabe? Eu preciso entender o que esse personagem viveu lá atrás para hoje estar buscando isso. Então, a pessoa que está buscando reconhecimento. Por quê? É porque ela não foi reconhecida quando ela era criança? Mesmo que eu não apresente isso no meu filme, eu preciso saber quem eram os pais desse personagem. Então, uma das aulas do meu curso vai ser só sobre personagem. A gente vai falar sobre psicologia de personagem e psicologia humana. A partir do momento que eu entendo que, nossa, então, quando eu busco um cara, eu estou procurando caras que são indisponíveis, o quanto isso diz da minha indisponibilidade, o quanto isso diz dos meus traumas, de talvez associar relacionamento a uma coisa ruim. Aí eu entendo que, nossa, então essa pessoa, para ela ter esse tipo de relacionamento, ela tem que ter vivido algo no passado dela que motivou isso hoje. E aí você cria personagens complexos, você cria personagens esféricos, né? A gente usa esse termo, personagem esférico versus um personagem plano. E então a minha primeira aula vai ser muito sobre entender quem você é enquanto roteirista, antes de começar a escrever suas histórias, quais são as histórias que te tocam, né? Por exemplo, entender isso, você trabalha mais com o quê? Com a identificação direta de se ver ali do espelho ou com a projeção? É aquilo que eu gostaria de ser. Então, qual dos esses se conecta? Isso vai te ajudar muito a nortear que tipo de histórias você vai querer criar, que tipo de personagem você vai querer criar. E encontrar sua identidade enquanto roteirista é muito importante para criar histórias boas, né? Para você se conectar com as outras pessoas através das suas histórias. Mas esse é o caminho do curso. Ele passa muito sobre o autoconhecimento. Inclusive, o nome desse curso ia ser A Jornada do Roteirista, para se opor à Jornada do Herói, mas eu descobri que já existem 2 cursos com esse nome, pelo visto é batido, então resolvi mudar e ficou por trás do roteiro mesmo. O Né? que é ótimo também. Diz muito a respeito do que é o curso. Mari, você fez curso aqui na Colômbia, né? Em Nova York? Foi em Nova York, sim. Você aprendeu alguma coisa que você não sabia no Brasil? O que você vê? O que você pegou aqui que você ainda não tinha visto aí no Brasil? Acho que mais do que tudo, assim, existe um jeito americano de escrever, né? Que é o que... Por que o cinema americano faz tanto sucesso? Os americanos são muito práticos. Então, assim, a cena tem que começar, assim, já... Eu preciso entender rapidinho sobre o que é. Entendeu? Qualquer série, pega sempre assim, os primeiros 15 segundos de qualquer série americana, dessas que fazem muito sucesso. Já aconteceu tudo. Em 3 minutos você já entendeu todo o universo, você já entendeu sobre o que é aquela história, já tem personagem, já tem conflito, já tem... Aí, às vezes, você pega um cinema brasileiro em que tem todo um prólogo super contemplativo. Pega Bacurau, que é um puta filme, eu adoro Bacurau. Só que ele tem um primeiro ato super arrastado, mostrando a vida provinciana daquelas pessoas. Até chegar o estrangeiro, chegar o drone, e você entender sobre o que é aquilo, isso já é segundo ato, praticamente. Isso no cinema americano é impensável. Você precisa, no teaser, você já precisa entender tudo. E essa coisa muito rápida americana, para mim, que eu acho que às vezes a gente quer dar um passo para trás e falar, não precisa ser tão rápido, a gente pode sim ser um pouquinho contemplativo, que é um pouco, né, às vezes, é muito hollywoodiano, tem que acontecer um monte de coisa. Por outro lado, ele te dá uma eficácia, sabe? Eu falo, acho que a gente acaba pecando por ser muito prolixo. O roteirista brasileiro é muito prolixo. E eu acho que tem uma praticidade no cinema americano que eu acho benéfico às vezes, sabe? E eu aprendi, acho que isso foi o que eu mais peguei, assim, o ritmo, as coisas têm que acontecer. Então, eu lembro e é sobre série, né? Esse curso foi sobre série, não era de cinema. Eu queria entender um pouco melhor sobre como construir série. E ele fala, no piloto, né, que é o primeiro episódio, tudo tem que mudar. Tem que apresentar o universo dessa pessoa e por que esse universo se transforma. Tem que se perguntar por que agora? Por que agora que essa história resolveu começar a ser contada, né? Por que a gente pegou a câmera e pegou neste momento da vida dessa pessoa?
E no primeiro episódio eu preciso já ver esse mundo mudando e entender sobre o que vai ser a série. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que isso tem que estar no piloto. Porque nos Estados Unidos, eles vendem o piloto. Você mostra o piloto, eles fazem o piloto, mostram para os lugares e falam, então, você te interessa? E o primeiro piloto tem que contar tudo. Você tem que entender tudo. E a gente ainda se baseia muito de que eu tenho 8 episódios para contar, 10 episódios para contar uma história, e às vezes você vai contando a história e aí às vezes demora para engatar e isso não funciona, as pessoas não se conectam com isso, as pessoas pulam de série, as pessoas para ver segundo, terceiro episódio, você precisa engajar, precisa ser viciante, sabe? Então, por isso que a gente não gosta de série, né? Tem gente que prefere ver filme. Não, decido ver aquele filme, ele se encerra, não fico ali viciada de ficar ali, que nem Instagram, que Instagram vicia também. Uhum. Então, a gente aprende um pouco o valor dos ganchos, de como pegar a atenção do espectador, como ir direto ao ponto e já apresentar tudo. Essa foi a minha maior lição. Muito legal. É engraçado, às vezes eu tenho a impressão que série é um filme de 7 horas, né? Às vezes é, dependendo da série é. E eu gosto muito de documentário. Eu amo documentário. Tá crescendo, né? Tá ganhando muito espaço. As pessoas têm se conectado com o documentário, né? Inclusive, criar roteiros de documentário é muito interessante, porque você não pode só contar uma história da sua cabeça, né? E aí filmar. Você precisa ter um norte, você precisa ter um personagem. A coisa mais importante do documentário é encontrar o seu personagem, que vai guiar essa história. E se preparar para filmar. Então, beleza, a gente vai seguir esse personagem, a gente acha que talvez vá para cá, vá por aqui, vá por ali. Só que o roteirista do documentário tem que estar o tempo todo observando o que está acontecendo para onde eu vou encontrar minha linha narrativa. Porque o verdadeiro roteiro de documentário se finaliza na edição, né? Diferente dos roteiros de ficção. Ficção mesmo, né? Mas uma coisa que eu aprendi na faculdade sobre documentários, na aula de documentário, é que, na verdade, documentário não deixa de ser uma ficção, porque é como você molda uma narrativa, né? Então, você está contando as coisas numa ordem específica, você está usando imagens reais para contar uma história, mas que você vai chegar num ponto no final, né? Então, por exemplo, quando você faz um documentário sobre veganismo, tá na moda agora os documentários veganos, né? Então, mostrar como que tem impacto no meio ambiente, como que é melhor para a sua saúde. Então, você tem uma agenda por trás, né? E eu, assim, eu não estou criticando, porque, na verdade, eu sou quase vegana, e foi um documentário que me fez parar de comer carne, que é o Cowspiracy. Esse documentário mudou tudo para mim. Mas o Cowspiracy, que é um documentário maravilhoso, que eu recomendo, mudou minha vida, ele não deixa de ser uma narrativa. Ele está querendo te convencer de algo. Ele está querendo te convencer que, olha, gente, tem que parar de comer carne porque isso está destruindo o planeta. Então, ele vai colhendo aquelas informações, as entrevistas, com um fim na cabeça. Eu preciso mostrar, expor para o mundo quão danoso isso é. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, que o documentário, por mais que ele possa ser muito esclarecedor, ele é uma narrativa. Então, eu lembro que quando eu assisti esse documentário, minha primeira coisa foi ficar muito chocada com aquelas informações. E falar, não, calma, eu aprendi que documentário não deixa de ser ficção, documentários podem ser tendenciosos. Então, eu vou aqui conferir, eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu falei, eu vou conferir esses dados. E quanto mais eu pesquisava, mais eu falava, beleza, eu acho que esse documentário tem um ponto. E hoje é muito engraçado rever ele. Hoje eu revi o começo dele recentemente, porque eu estava mostrando para o meu irmão. Eu falei, nossa, que engraçado. Na época eu achei aquilo super sensacionalista. Hoje é lugar comum. Esse documentário não é mais novidade. Ele não é novidade. Uhum. E então eu acho muito louco que quanto que, beleza, ele tinha um ponto. Então, mas eu fui atrás, eu fui lá pesquisar. Eu acho isso muito interessante de se fazer, de tipo, beleza, esse documentário me apresentou um monte de coisa legal, mas deixa eu pesquisar para ver se é tudo isso mesmo. Claro, para ver se você faz daquela narrativa sua também, né? Exato. Mariana Zatz. O que te move?
eu sei que vai soar clichê depois de tudo isso que a gente falou, mas as histórias me movem. Acho que minha maior motivação sempre foi me expressar, então a expressão das minhas verdades me movem, que nada mais é do que contar histórias, né? Então, as histórias me movem. É o meu trabalho. Então, quando você transforma isso na sua carreira, vira uma grande coisa na sua vida. Mas a minha história me move. É por isso que eu fui fazer terapia e por isso que as coisas que eu descobri lá foram tão maravilhosas, porque eu fui mudando as minhas narrativas. A história que eu quero contar, né, que eu quero deixar registrada para as pessoas ao meu redor, a história dos outros, né, as histórias, eu me interesso pelas histórias dos outros, eu sou fascinada por histórias, é tudo, para mim é tudo. Maravilhosa. Mari, meu amor, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo seu prêmio, pelo Emmy Internacional que vocês receberam, pelo lindo trabalho que vocês fizeram. Eu assisti a série com o meu marido, inclusive, que é Maravilhoso. jamaicano, mas ele mora aqui nos Estados Unidos já faz muitos, muitos anos, e ele não conseguia parar de assistir. Eu tive que assistir em inglês e em português depois, porque eu queria ver o original, claro. Ai, lógico, e em português é maravilhoso. Mas ele amou inglês também, olha só. E eu acho que Eu achei isso louco. Viajou lá bem, em Nova né? York eles amaram também, hein? Então, porque ganhou o Emmy, né, internacional de melhor comédia, porque eu acho que achei louco que viajou bem. Como a gente tem muitos fãs fora do Brasil. E ao mesmo tempo essa série é muito brasileira, você assistiu em português depois, né? Então, Uhum. você consegue enxergar o Brasil ali, né? Você consegue se enxergar de alguma forma nessa série? Não só o Brasil, eu acho que é uma série muito humana. Eu acho Sim. que toca em lugares do ser humano, sabe? São questões de todo mundo. Aquilo existe em todos os lugares. É claro que você põe ali uma expressão mais brasileira aqui, uma coisa, mas aquilo, a ideia que que tem ali por detrás daquela história, ela está em todo lugar. A gente está simplesmente seguindo essas regras porque mesmo A gente quem não para questionar, né? não. A gente se acostumou há tanto tempo a seguir as regras que a gente não para pensar. Né? Eu Mas gosto muito da primeira provocação do Uli, que é: se a gente é invisível, por que a gente usa gravata? E eu nunca entendi por que gravata, qual que é a utilidade da gravata, por que as pessoas, alguém combinou que isso é social, isso é bonito, o símbolo. e às vezes é obrigatório você ir para algum Exato. lugar com gravata. E falando em símbolo, nesse vídeo aqui no YouTube, a gente tem um símbolo que está aqui com a gente agora, que você só vai entender se você ouvir a nossa conversa lá no podcast O Que Te Move. Então, se você caiu de paraquedas aqui no YouTube, ouve a gente lá no podcast O Que Te Move, que você vai entender e vai captar o símbolo que está aqui. Está aqui com a gente, esse símbolo, que você vai entender. Mari, meu amor, muito obrigado. Eu que agradeço, eu adorei esse papo, eu tenho muita saudade de você, e esse papo foi maravilhoso. Eu adoro a sua energia. Deu para sentir ela, mesmo a quilômetros de distância, deu para sentir. Bonitinha. Morro de saudade E também. Já já a gente vai estar junto. Calma. eu morro de vontade de voltar para Nova York, né? E, poxa, perdi a oportunidade por causa da pandemia, porque se não fosse a pandemia, eu teria ido para Nova York por causa do Emmy, teria dado um jeito de ir, imagina. Claro. Teria dado um jeito. Mas, enfim, fica para uma próxima, né? Fica para uma próxima, muito em breve. Vai Vai rolar. acontecer. Muito obrigada, viu? Eu adorei estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Um beijo, meu amor. Um beijão. Mua!